Fala aí, pessoal. Então, a gente vai passar para vocês agora sobre essa máquina, como regular ela, os 5 tipos de pontos que ela tem, tá? Vamos começar pelo tradicional aqui, que é o mais conhecido, que é o ponto cadeia. A gente poder estar regulando a máquina para costurar os 5 tipos diferentes de pontos dela, a gente sempre vai precisar mexer nesse botão, que é o que aumenta a largura do corte da faca aqui em cima, ó, e diminui, ok? Tá? Outra coisa que a gente vai precisar estar sempre mexendo é nessa unha. Ou tá trocando a unha, tá? Por essa daqui. Ou tá trocando essa unha. Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Essa unha aqui, ó. Uma mais grossa do que a outra. Para o ponto cadeia, que é o que a gente vai costurar agora, nós precisamos da unha mais grossa, tá? Ok. E a gente precisa que ela costure mais largo, tá? Vou botar numa posição mais larga e na unha mais grossa. Fechei ela, tá bom? A margem de costura aqui, ela vem com as marcaçõezinhas, né? Você pode utilizá-la ou não. Eu mantenho ela sempre aqui, tá bom? Vou fechar a máquina aqui, ó, pra gente poder costurar agora o ponto cadeia, pra gente ter a noção do ponto dela, como fica no ponto cadeia, ok? Lembrando, pessoal, que aqui em cima, ó, ele já vem marcado no 4, as duas linhas aqui, os dois que vão para os loopers, ó, as linhas que vão para a agulha, que vão para os loopers, no 4, mas isso é o que vem de fábrica, mas a gente vai trabalhar mexendo de acordo com a nossa necessidade, tá? Por exemplo, aqui tá pedindo para mim afrouxar um pouco mais essa linha aqui e apertar um pouco mais essa, para mim achar o ponto e a regulagem ideal. Ó, deixa eu apertar um pouquinho. Que a emenda delas, ela não pode ficar assim, tá? A emenda delas tem que ficar aqui em cima, certinho, assim, no alto, tá vendo aqui, ó? Como tá aqui, ó, no alto. Essa é a emenda das duas costuras, precisa ficar nessa parte aqui em cima. Aqui o ponto tá ficando bacana, tá vendo? O ponto tá ficando ótimo aqui, ó, tá ficando bem bacana. Entendeu? Então, vai chamar essa regulagem. Então, esse aqui seria costura no ponto cadeia, ok? Agora vamos para a costura tirando o ponto cadeia, de uma overlock comum, tá? Vou apertar aqui, cortei. Aí, pessoal, tirei a agulha dela, tá? Vou abrir aqui, ó. Eu vou diminuir o corte da faca, tá vendo aqui, ó? Vou jogar ela mais para dentro, ó. Rodando no botão na lateral. Diminuir o corte da faca, certo? E botei trabalhando com a agulha só de dentro, correto? Vou manter ainda essa unha aqui um pouco mais larga. Vamos lá agora costurar aqui. Vou fechar a máquina, costurar aqui com ela. Repara que tá sobrando a linha em cima, tá vendo? É sinal que eu botei muito a faca para cortar o tecido. Eu vou voltar um pouco com ela aqui na lateral, ó. Voltei um pouco com ela. Vamos costurar para cá. Ó, como é que a gente já tem um ponto mediano de overlock. Lindo, lindo, lindo. Padrão industrial. Vou cortar aqui o nosso cortador. Aqui, ó. Agora vamos fazer uma comparação já a princípio, para a gente começar a ter uma ideia. Ponto cadeia e o 3 fios, certo? Agora vamos para o terceiro ponto. Vai ser um overlock também, mais largo, sem o ponto cadeia, tá ok? Então, pessoal, a gente vai fazer agora o terceiro tipo de ponto, que seria o overlock largo, tá? Eu vou manter essa mesma unha. Troquei a agulha aqui, ó. Botei a agulha para fora. Tirei a agulha que estava de dentro, botei ela para fora, tá bom? E vamos costurar agora com ponto de overlock largo, tá? Costurar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui a tampa dela. Cortar aqui.
Esse é o ponto de overlock largo, tá? Vamos comparar com os outros dois que a gente já costurou. Então a gente já tem esses três tipos de ponto. Ponto cadeia, overlock estreito e overlock mais largo, tá? Agora a gente vai fazer o ponto luva ou frufru, ok? Para isso a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai tirar essa unha dela aqui. Vamos tirar a unha dela, trabalhar sem unha. Vamos jogar o corte totalmente para dentro, ó. Vamos girar ele até ele vir até o final aqui, encaixando. Botamos no lugar ela, certo? E vamos botar a agulha para dentro da máquina. Tem que trabalhar com a agulha de dentro, tá ok? Vamos colocar a linha de nylon naquele passador e vamos colocar ele aqui, ó. Tá vendo um buraquinho ali, ó? Vamos arriar aqui essa patilha e vamos botar ela para costurar dentro da linha de nylon, tá? Já tá costurando dentro da linha de nylon, ok? Agora a gente vai pegar o tecido, fechar aqui. Fechar um pouquinho mais. A linha de nylon está embutida aqui dentro. Esse é o ponto frufru. Com linha de nylon embutida. Olha como é que ele ficou ondulado, ó. É o efeito com a linha de nylon dá, tá vendo? Então, pessoal, tem um ponto cadeia, overlock largo, overlock mais estreito, e esse é o frufru, ou ponto luva, né? Agora... E esse quinto ponto que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai chamar ele de ponto do looper cego, tá? Mas tem gente que chama ele de ponto frufru também, ou de ponto picô, ou de ponto da bainha enrolado. E para fazer ele, a gente precisa isolar o looper superior. É com essa peça aqui. A gente tem que encaixar ela, ó, vamos aproximar para você ver melhor, e travar ela dentro do buraco do looper, ó, dessa maneira. Travando ele dentro do buraco do looper, ponto. Você isola aquele looper, só vai trabalhar com a passagem da linha no looper de baixo. O de cima passa a não usar mais, você trabalha só com duas linhas. Não trabalhando mais nem com uma agulha de cima, nem com o looper superior. É muito importante ficar atento à posição dele aqui, tá, pessoal? Vamos fechar ela agora, para a gente poder botar ela para costurar e ver como fica o ponto, tá? Esse aqui é a costura no looper cego. Ele é muito usado para isso aqui, pessoal. Ele abre, tá? Ele fica todo aberto aqui. É muito usado para emenda de tecido. E pontos decorativos. Ele também pode ser passado em uma folha só, para fazer como se fosse o frufru, ou de bainha enrolado. A gente passou aqui com duas folhas para fazer e mostrar a vocês como seria a emenda de tecido ou ponto decorativo. Então é isso, pessoal. Esse é o ponto cadeia, de overlock mais largo, de overlock mais estreito, o frufru e o de emenda. Aquele que quando você puxa, ele vai abrir embaixo, que ele só usa uma linha e um fio, ok? Mais para emendar tecido, ok? Esses são os 5 pontos aí que a overlock faz. E ficamos por aqui, pessoal. Segue, curte, compartilha aí, tá bom? Ative as notificações do sininho aí e até a próxima!